E para falar dessa grande incidência de calor nos primeiros dias de 2012, nós procuramos a doutora em climatologia, Zilda Mariano. Doutora, muito calor por causa do verão. Isso, o verão ele tem essa característica, né? A característica é de tempos temperaturas altas, umidade também muito alta, justamente porque nós temos incidências de chuvas, né? Ou seja, é a estação com maior probabilidade de chuvas, né, na nossa região, então faz com que a gente tenha de manhã temperaturas um pouco mais agradáveis, mas que ao decorrer da marcha diária da temperatura, essa temperatura vai se aquecendo e, consequentemente, essas altas temperaturas aí acima de 30, 34 graus e assim por diante. E nada melhor do que nesse calor é perguntar, doutora Zilda, tem previsão de chuva para Jataí? Então, o que nós temos, né, nós estamos com a influência climática, a zona de convergência Atlântico-Sul, que está sempre sendo noticiada aí justamente por conta dos problemas terríveis que estão acontecendo, de inundação em alguns locais e seca em outros. Isso é a característica da zona de convergência Atlântico-Sul, que essa zona de convergência Atlântico-Sul, que em outros momentos ela esteve mais para o sudoeste do estado de Goiás e hoje ela está mais para o norte do estado de Goiás, que consequentemente está tendo todos os problemas de chuva de Goiânia para o norte. E essa zona de convergência, que anos atrás ela nos deu uma condição de mais chuva para o sudoeste de Goiás, não está acontecendo. Então, devido a isso, nós tivemos chuvas no início do mês, nós tivemos uma entrada com chuvas, até com volumes de chuvas bons, né? 30 milímetros, né? Então, que são condições, mas que no percorrer dos outros dias nós tivemos o chamado veranico, que é justamente a não chuva no período chuvoso. Isso é típico da nossa região, por estarmos numa região de cerrado, que é a característica tipo de veranicos. E acontece. E aconteceu, né? E que nós estamos, ontem choveu um pouco, mas que ainda foi uma chuva, eu falo chuva pouco porque foram poucos milímetros e que às vezes para a agricultura não é tão expressivo, dependendo da fase que o milho ou que a soja tiver perante a condição de água. Doutora Zilda, e nos últimos 30 anos, a senhora tem alguns dados para nos repassar sobre essa incidência de chuva? Como é que é? Esses 30 anos de apuração aqui do Centro de Climatologia. Isso, o centro ele tem 30 anos, né, completou 30 anos. Então nós, na década de 80, desde os anos 80, nós temos uma mensuração de dados de climáticos, que começou com temperatura e chuva e que hoje nós temos todos os outros elementos sendo coletados por funcionários específicos e assim por diante, e que é a base também para toda a previsão do estado de Goiás. A estação de Jataí é a primeira estação mais ao sul do estado que nos dá essa condição para toda a previsão, né? Fora, é claro, de Itajá. Dessa forma, nós temos os primeiros, antes da década de 90, ou seja, de 93 antes, nós tínhamos anos mais chuvosos. Né? Então nós tivemos os anos, né, no caso o ano de 83, ele foi o ano mais chuvoso da nossa série, com 2.138 milímetros. O ano de 1994 já foi um ano seco, que se a gente fazer um histórico, isso ocorreu quase no Brasil como um todo, justamente pelos problemas. A seca de 83, o ano, né, 83, ele é o ano seco que foi para todas as regiões brasileiras, conforme alguns estudos realizados. Mas ao mesmo tempo, nós temos o mês de janeiro, em 89, que foi o mês mais chuvoso do período de verão, com 554 milímetros. Mas, ao mesmo tempo, também, onde nós tivemos em 93, um ano anterior a 94, que foi o ano mais seco, foi onde aconteceu os maiores veranicos no mês de janeiro, que aí nós tivemos só 85 milímetros de chuva. Então, mostra realmente essas diferenças. E o que vai dar uma diferença muito grande para a nossa região é a questão da existência dos veranicos, que é algo certo. Veranico existe no período chuvoso. Agora, a probabilidade de ocorrência dele, quando acontece com anos mais secos, acontece no início de janeiro. E depois da passagem do verão, aí sim vai chover aqui no estado de Goiás, em Jataí? Não, a estação de verão é uma estação ainda mais chuvosa para nós, né? O verão iniciou, nós iniciamos o verão dia 22 de dezembro. Toda estação, o primeiro mês, ele carrega uma característica da estação anterior e da estação que está se iniciando.
né? Na verdade, a região dos Cerrados, nós temos a chamada estação seca e estação chuvosa, porque em relação à temperatura nós não temos tanta diferença devido à localização que nós estamos dentro, né, do Brasil e assim por diante. Mas o verão ele iniciou, então nós temos, né, o verão é a estação chuvosa para a nossa região e que ela vai até 19 de março com probabilidade de chuvas conforme a previsão de tempo do Instituto Nacional de Meteorologia, o qual a estação está atrelada. Então nós temos sim, e essa condição nos coloca que nós poderemos ter meses com mais anormalidade, ou seja, abaixo da média, e meses que estão acima da média. No caso, até hoje, a data de hoje, janeiro, se comportar dessa forma, ele vai ficar abaixo dessa média no mês de janeiro. Mas o mês de fevereiro e o mês de março, pelas nossas análises de 30 anos, são os meses que mais chove aqui em Jataí.